Olá, bom dia. Na apresentação do plano de vacinação contra a Covid-19, o Ministério da Saúde afirma que todas as vacinas produzidas no Brasil vão ter prioridade. A Anvisa recebeu o resultado da última fase de testes da Pfizer. Em Londres, por causa da pandemia, hotéis e restaurantes foram fechados. E de volta ao Brasil, o Congresso aprovou o orçamento do ano que vem com um salário mínimo de R$ 1.088. O Brasil registrou um recorde de 70 mil casos de Covid-19 em 24 horas, sendo que os números do estado de São Paulo não foram divulgados por falhas no sistema. E o número de mortes em um dia passa de 900. Dados do Ministério da Saúde apontam que o país registrou em 24 horas mais 936 mortes pela Covid-19. Desde o início da pandemia, 183.735 brasileiros foram vítimas da doença. O país também confirmou mais 70.574 casos no período, totalizando 7.040.000 diagnósticos positivos. É o maior número registrado pela pasta desde o início da pandemia. O recorde anterior havia sido em 29 de julho, com pouco mais de 69 mil infecções confirmadas. A média móvel de mortes no Brasil está acima de 500 a 19 dias. Considerando os últimos 7 dias, a média ficou em 677 óbitos por dia, o valor mais alto desde 2 de outubro. Já a média móvel de casos no período está em 44.594, 15,59% maior do que há 14 dias, o que indica a tendência de alta. E o mapa da pandemia por estados mostra que a situação segue preocupante. Em 2 semanas, 18 unidades da federação continuam registrando alta. Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Sergipe. O estado de São Paulo informou que não divulgou os números devido a falhas no sistema. Outros 6 estados não tiveram grandes variações e apontam estabilidade: Goiás, Piauí, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantins. E 2 estados seguem apresentando queda: Amazonas e Maranhão. Os dados indicam que 6.132.000 pessoas estão recuperadas da doença e 724 mil permanecem em acompanhamento. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou o primeiro caso de reinfecção por coronavírus no estado. A paciente é uma mulher de 41 anos, moradora de Fernandópolis, no interior de São Paulo, que desenvolveu a doença em junho, com resultado positivo em exame laboratorial e novamente em novembro, 145 dias depois do primeiro diagnóstico. De acordo com a secretaria, o caso apresentou todos os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde para a confirmação de reinfecção. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou ontem no lançamento do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 que todos os estados da federação vão ser tratados de forma igualitária e que todas as vacinas produzidas no Brasil, inclusive a Coronavac do Instituto Butantan, vão ter prioridade do Sistema Único de Saúde. A partir de hoje, uma comitiva do Ministério da Saúde inicia uma visita aos estados para colocar em operação a campanha de vacinação. Com mais de 100 páginas, o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 foi entregue ao presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto com a presença de ministros, parlamentares, governadores e outras autoridades. Na oportunidade, o governo também lançou a campanha publicitária da campanha de vacinação. Para isso, entre outras ações, tem fortalecido o SUS com entregas de equipamentos, insumos e recursos para o combate à pandemia. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, detalhou os eixos que vão guiar a campanha. Ele explicou que o governo está preparado para a logística e distribuição dos insumos e imunizantes. Uma comitiva do governo federal que deverá visitar os estados para discutir e operacionalizar as estratégias da vacinação. São 4 fases. Nós já estamos definindo com o Ministério da Defesa a ida aos estados regionais principais, por região militar, que tem já um comando logístico já ativado, e nós vamos trabalhar
para os planos dos estados, rapidamente. E tem que ficar claro, tudo isso é grátis. Tudo isso é custeado pelo SUS. Mais uma vez, a equipe do governo não descartou o uso de nenhuma vacina. 13 produtos continuam na lista de vacinas candidatas. O secretário de Vigilância Sanitária informou investimentos para a encomenda de material tecnológico, aquisição de agulhas e seringas e também o custeio na rede de refrigeração em todo o país. Com os recursos, cerca de 300 milhões de doses já foram garantidas. A vacina, ela tem que conferir proteção contra doença grave e moderada, ela tem que ter elevada eficácia, tem que ter segurança, ela tem que ser capaz de induzir memória imunológica, ela tem que ter uma possibilidade de ser uso dessa forma, com segurança e eficácia, para todas as faixas etárias e grupos populacionais e, idealmente, ela apresentar uma tecnologia com baixo custo para que possamos comprar e adquirir cada vez mais doses deste imunizante. O secretário também explicou a definição dos públicos prioritários. A manutenção, sim, do funcionamento de serviços essenciais. Precisamos pensar em vacinar para manter o funcionamento de serviços essenciais. E nisso, nós temos os trabalhadores da saúde, talvez como o grupo mais exposto a esse vírus. Mesmo com a apresentação do Plano Nacional de Imunização, o governo continua sem uma data para o início da campanha. Isto porque nenhuma vacina foi aprovada sequer para uso emergencial. Mas assim que algum produto tiver a eficácia comprovada, cerca de 49 milhões de pessoas devem ser vacinadas, começando pelos profissionais da saúde. Segundo o governo federal, mais de 104 milhões de doses serão distribuídas ao longo de toda a campanha, proporcionalmente entre os estados. Que todos nós estamos juntos. Todos os estados da federação serão tratados de forma igualitária, proporcional. Não haverá nenhuma diferença. Todas as vacinas produzidas no Brasil, ou pelo Butantan, pela Fiocruz, ou por qualquer indústria, ela terá a prioridade do SUS. E isso está pacificado, isso está discutido, e eu posso afiançar aos senhores, está muito bem tratado e está muito bem acompanhado. Momentos difíceis todos nós vivemos. Mas, depois da tempestade, a bonança. É isso que vislumbra no horizonte do Brasil. São 27 governadores com um só propósito: o bem comum, a volta à normalidade. Estamos tratando de vidas. Temos uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que sempre foi referência para todos nós, que continua tendo uma participação fundamental na decisão da qual vacina deve ser apresentada de forma gratuita e voluntária para todos os brasileiros. Peço a Deus que estejamos certos. A solução está por vir. Depois da apresentação do plano, em uma entrevista, o ministro Pazuello afirmou que a vacina pode começar em fevereiro, dependendo, claro, de todas as aprovações. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, votou ontem a favor da adoção de medidas contra quem não tomar a vacina contra o novo coronavírus. Para o ministro, estados e municípios podem decidir sobre a obrigatoriedade da imunização, inclusive impor restrições para quem se recusar a ser vacinado. Lewandowski foi o único a votar no julgamento. A discussão será retomada hoje à tarde e pode ser concluída até amanhã. Pode ser concluída apenas amanhã, quando o STF vai fazer a última sessão plenária antes do recesso de fim de ano. Uma profissional de saúde dos Estados Unidos teve uma reação alérgica grave 10 minutos depois da aplicação da vacina da Pfizer-BioNTech. Ela não tem histórico de alergias e precisou ser hospitalizada. O quadro de saúde dela é estável. Na última sexta-feira, a Agência Reguladora de Medicamentos americana, a FDA, aprovou o uso emergencial do imunizante contra o coronavírus. E ontem, a Anvisa, aqui do Brasil, recebeu os dados da fase 3 dos testes da vacina Pfizer-BioNTech.
O envio não significa que a empresa pediu o registro do produto no país. Nesta terceira e última fase, a farmacêutica quer acelerar o trâmite e preparar a futura solicitação. A empresa está usando um processo de submissão contínua, que é um procedimento de envio progressivo de dados sobre o desenvolvimento da vacina e, com isso, não terá necessidade de ter todos os documentos reunidos para apresentá-los de uma só vez à Anvisa, como normalmente ocorre. A Pfizer e o laboratório alemão BioNTech já anunciaram que a BNT 162b2 teve 95% na prevenção à doença. No Reino Unido, a vacinação já começou nesta terça-feira. Já a Agência Reguladora de Saúde do Chile informou nesta quarta-feira que aprovou o uso emergencial da vacina e poderá ser administrada a pessoas com mais de 16 anos. O país é o primeiro da América do Sul a conceder uma liberação para uma vacina contra a doença. Aqui no Brasil, 2.900 voluntários participam dos testes da Pfizer-BioNTech. As vacinas, que já fazem parte do nosso calendário, são armazenadas entre 2 e 8 graus Celsius. No caso da Pfizer, é necessário um armazenamento a menos 70 graus Celsius, pois ela contém uma pequena sequência genética desenvolvida em laboratório que ensina as próprias células do corpo humano a produzirem proteínas parecidas com o SARS-CoV-2, ensinando o sistema imune a se defender contra o vírus. E adaptar essas estruturas no país para uma ampla utilização é o desafio. O governo federal negocia a compra de 70 milhões de doses da vacina. Depois do intervalo, a gente mostra que o Congresso aprovou o orçamento do ano que vem com um salário mínimo de R$ 1.088. Voltamos já. Estamos de volta, agora são 8h48 no horário de Brasília. E vamos ver como é que fica o tempo hoje em todo o país. Nesta quinta-feira, a circulação de ventos em vários níveis da atmosfera e a infiltração marítima vão provocar chuva em várias áreas do país. Por isso, o risco permanece para chuva forte que pode acontecer a qualquer hora no leste do estado de Santa Catarina, inclusive em Florianópolis, na região de Curitiba, no interior do Paraná e também sobre o sul do estado de Mato Grosso do Sul e no extremo sul paulista. O dia deve começar com sol, mas é alto o risco para temporais entre a tarde e a noite no norte gaúcho, inclusive na região de Porto Alegre, em todas as áreas de São Paulo, no centro-sul de Minas e também sobre o estado do Rio de Janeiro. As pancadas ainda serão muito isoladas também entre a tarde e a noite no centro-norte de Mato Grosso do Sul e na maioria das áreas de Mato Grosso. O tempo continua firme e sem chuva entre o Espírito Santo, o centro-norte mineiro, o estado de Goiás e também sobre a capital Brasília. O sol também predomina e não chove no centro-oeste baiano e no sul do Tocantins. As áreas de instabilidade ficarão mais persistentes entre o sul do estado do Pará e o norte do estado do Tocantins. Nessas áreas tem risco para chuva forte. As pancadas devem começar desde cedo, mas intercalando várias aberturas de sol, desde o sul do Ceará, passando pelo centro-sul do Maranhão e do Piauí, no oeste do estado do Pará e em grande parte das áreas do Amazonas e de Roraima, inclusive na capital Manaus. Nas demais áreas desses estados, as pancadas se concentram entre a tarde e a noite com risco de chuva forte. A chuva ainda será passageira desde Salvador, passando pelos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e também na capital Fortaleza. A mínima prevista em São Paulo é de 20 graus e de 22 graus em Campo Grande. A máxima à tarde chega a 32 graus em Salvador, faz 33 graus em Belém e 35 graus na capital fluminense. O presidente da França, Emmanuel Macron, está com Covid-19. Ele ficará em isolamento por 7 dias. Vamos atualizar agora os dados do novo coronavírus no mundo todo. 74.289.000 pessoas já foram contaminadas e, de acordo com o levantamento da Universidade Americana Johns Hopkins, 1.650.000 pessoas morreram. A boa notícia é que, em todo o mundo, mais de 42 milhões de pessoas
já estão curadas do novo coronavírus. Em Londres, restaurantes e locais de entretenimento voltaram a fechar as portas ontem para segurar a disparada no número de contágios da Covid-19. O fechamento ocorre apenas 2 semanas depois que a Inglaterra saiu de um segundo confinamento. Em uma coletiva de imprensa, o primeiro-ministro Boris Johnson pediu que as pessoas evitem aglomerações às vésperas das festas de final de ano. Estamos mantendo as leis iguais, mas quero enviar a mensagem de que um Natal menor vai ser um Natal mais seguro. Um Natal mais curto é um Natal mais seguro. A maior preocupação era com o norte da Inglaterra, mas na segunda-feira o governo informou que em alguns pontos do sudeste o número de infectados está dobrando a cada 7 dias. Isso coincide com o surgimento de uma mutação do coronavírus na região, que o executivo não especificou se é a causa do aumento dos casos. A capital e áreas do sudeste da Inglaterra entraram nesta quarta no nível máximo de alerta contra a Covid-19, que já estava em vigor em zonas do norte do país. Pelo menos 1/5 da população mundial pode não ter acesso a uma vacina contra a Covid-19 até 2022. É o que mostra um estudo que destaca que os países ricos já reservaram mais da metade das doses, a princípio disponíveis para o ano que vem. A corrida para disponibilizar a vacina para frear a pandemia, que matou mais de 1.600.000 pessoas no mundo, levou os países ricos a assegurar quantidades suficientes para as suas populações, assinando contratos com vários fabricantes. Desta forma, as nações ricas, que representam apenas 14% da população mundial, reservaram mais da metade das doses de vacinas com produção prevista para o próximo ano. E o risco é que os países pobres fiquem para trás. As vacinas não devem ser suficientes, mesmo que os fabricantes atinjam o nível máximo de produção. Com base na análise de dados publicados, os autores do estudo, publicado pela revista médica BJM, descobriram que até meados de novembro as reservas totalizavam 7,48 bilhões de doses, o equivalente a 3,76 bilhões de vacinas, pois a maioria exige 2 injeções. Já a produção total prevista para 2021 é de menos de 6 bilhões de vacinas. De volta ao Brasil, o Congresso aprovou ontem, em uma sessão semipresencial, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. A previsão é de um salário mínimo de R$ 1.088. Falta apenas a aprovação do presidente Jair Bolsonaro. Sem a aprovação, não seria possível gastar nada no ano que vem, o que afetaria até o pagamento dos salários dos servidores, além dos equipamentos essenciais para a manutenção da máquina pública. O que foi aprovado é o esboço do orçamento, que ainda precisa de ajustes. Até a conclusão, o Planalto poderá gastar uma parcela dos recursos por mês. O texto base da LDO prevê um salário mínimo de R$ 1.088, sem aumento real. As contas públicas terão um saldo negativo de R$ 247 bilhões e para as bancadas estaduais, as transferências de recursos para prefeitos e governadores passará de 0,8% para 1% do PIB. Também consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias R$ 3 bilhões para a construção de 100 mil moradias pelo programa Casa Verde Amarela. Mas os deputados e senadores não aceitaram incluir no orçamento recursos extras para a vacinação contra a Covid. A Polícia Civil de São Paulo começou a cumprir 13 mandados de busca e apreensão em uma investigação sobre o patrimônio de familiares de Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola, apontado como chefe de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios brasileiros. A operação, realizada por policiais de investigações sobre facções criminosas e lavagem de dinheiro do Departamento Estadual de Investigações Criminais, teve como um dos alvos Cíntia Giglioli da Silva, mulher de Marcola. Um dos locais de buscas foi na zona norte de São Paulo e em sua residência dentro de um condomínio em Alphaville. Em 2008, Cíntia foi condenada em segunda instância a 8 anos de prisão por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Na casa de Alphaville,
foram apreendidos documentos, cartas e uma quantia de R$ 4.000 em dinheiro. Também foram apreendidos carros de luxo e uma moto importada. Além da mulher de Marcola, também foram alvos os sogros dele, que teria emprestado o nome para a compra de casas de alto padrão. De acordo com as investigações, bens de altos valores foram adquiridos nos últimos anos e colocados em nome de parentes de Marcola. O Uruguai entregou a presidência do Mercosul para a Argentina em uma reunião virtual do bloco. O presidente argentino Alberto Fernandes destacou seu compromisso com o meio ambiente, fator importante para a ratificação de um acordo de livre comércio com a União Europeia. Vamos tornar o Mercosul cada vez melhor e isso significa construir um eco-Mercosul. Temos a imensa oportunidade de consolidar nosso espaço comum como um modelo regional de baixo carbono e sustentável, cuidando de florestas e vegetações nativas, bem como nossas reservas de água. Tanto como nossas reservas de água. A ratificação do tratado exige unanimidade e vários países europeus expressaram suas reservas, principalmente devido ao desmatamento sofrido pela Amazônia. O acordo, que englobaria um mercado de mais de 750 milhões de pessoas, foi assinado em 2019 entre o Mercosul e a União Europeia, após 20 anos de negociações. A OCDE, que é o grupo dos países mais ricos do mundo, recomendou que o Brasil aumente os valores e acelere as concessões de benefícios como o Bolsa Família. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, as transferências do Bolsa Família têm um forte impacto sobre a pobreza e a desigualdade. Mas nos últimos 15 anos, os recursos diminuíram 22% porque não existe um mecanismo de ajuste automático do benefício. A inflação não cobre o custo de vida de famílias com renda per capita mensal abaixo de R$ 178 por mês. A organização diz ainda que aumentar os benefícios tem um grande potencial para reduzir a pobreza. Em relatório divulgado, recomenda manter o ajuste nas contas públicas para garantir a sustentabilidade fiscal e respeitar o teto de gastos, que limita o crescimento das despesas da União. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o relatório da OCDE apresenta medidas que estão em linha com a avaliação do governo. Vamos falar de esporte agora. A Fórmula 1 vai continuar no Brasil por mais 5 anos. O acordo fechado ontem estendeu o prazo, que acabaria esse ano, para a realização da prova em Interlagos. A corrida passará a ser chamada de GP de São Paulo, GP São Paulo. A próxima corrida será no dia 14 de novembro do ano que vem e vai ser a antepenúltima do calendário. Vamos falar de futebol agora. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro, em Goiânia, o Atlético Goianiense venceu o Fluminense por 2-1. O jogo entre primeiro e segundo colocados no Campeonato Brasileiro, o São Paulo e o Atlético Mineiro jogaram ontem no Morumbi e olha, o tricolor paulista passeou, venceu o Galo por 3-0. Com o resultado, a equipe de Fernando Diniz chega aos 53 pontos. Dessa forma, o São Paulo abriu 7 pontos de vantagem para o Atlético Mineiro, que ainda é vice-líder. O único representante brasileiro nas quartas de final da Copa Sul-Americana, o Bahia, foi eliminado depois de uma nova derrota diante do Defensa e Justiça. O time argentino tinha vencido o primeiro jogo por 3-2 e venceu novamente, agora por 1-0. E, para destacar agora a Libertadores da América, o Santos goleou o Grêmio por 4-1, jogando na Vila Belmiro, e assim se classificou para as semifinais, a próxima fase da competição. Os comandados do técnico Cuca vão enfrentar Racing ou Boca Juniors, que ainda disputam uma vaga. E olha, falta agora uma semana. No dia 24 tem o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus. A economia está derretendo e o mundo está em pânico. Assim têm sido os últimos dias diante do desconhecido novo coronavírus. A vida mudou. Existem motivos para agradecer? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dia 24, você vai se emocionar
Uma linda história de gratidão. Especial de Natal. O Engraxate. E essa edição fica por aqui. Eu lembro a você que você pode conferir todas as reportagens no nosso YouTube. Outras informações você confere daqui a pouquinho com a Daniela Paris, 10 da manhã no horário de Brasília. Tchau, bom dia.